E as coisas foram caminhando, caminhando, caminhando. Eu me mudei aqui para Campo Grande, né, em 2009. E aí a doutora Marlene começou a me provocar, né, no bom sentido, para eu lançar um livro mais complexo, estendido, que continuaria a ideia do fisiologia transdimensional, mas agora de uma forma mais madura, né? Eu já tinha escrito outros livros. E era uma coisa que eu já estava fazendo, assim, eu estava colecionando vários conteúdos, muitos deles viraram palestra, eu fazia a palestra, depois escrevi o capítulo, e por aí foi, né? E depois que eu consegui me estabelecer aqui em Campo Grande, as coisas se acalmaram, eu tomei um ultimato do Dr. Bezerra de Menezes, e aí eu fui lá e publiquei o livro. Aí, esse livro já é um amadurecimento do Fisiologia Transdimensional, né? Então, eu já trouxe vários conteúdos de uma maneira bem mais didática. Eu me interessei e me preocupei em colocar capítulos só explicando a fisiologia humana, né, para o leitor que não é da área de saúde ter condições de entender sobre o que a gente vai falar no próximo capítulo quando a gente fizer a correlação com a espiritualidade. Procurei não ter nenhum preconceito com relação à origem de conteúdo, né, sempre fazendo um paralelo, mesmo aqueles conteúdos que eu achava que podiam estar errados, eu sempre coloco eles de uma maneira democrática, né? Vamos colocar assim. E o livro saiu. Infelizmente, quando eu publiquei, a doutora Marlene já tinha desencarnado. Quando eu publiquei a primeira edição, a gente está numa segunda edição agora, que tem um capítulo a mais e ele está com uma revisão de alguns conteúdos, né? Uma coisa que eu acho interessante contar é que quando eu fui publicar o livro, um dos capítulos que eu escrevi era sobre a individualização do princípio inteligente. E esse conteúdo é um conteúdo polêmico, porque tanto o Dr. José Nilson, quanto a doutora Ivênia, quanto a doutora Marlene, tinham dúvidas sobre a forma como eu abordava o assunto. Você vê, os três banquinhos, os três pés do meu banquinho, né? Nenhum dos três pés do banquinho estava concordando muito com o que eu estava falando. Tanto que a doutora Marlene tinha me pedido para não falar desse assunto em palestra, porque isso podia balançar o barco, sabe? Causar uma discussão, uma polêmica no momento errado. Mas era engraçado que toda vez que eu estava em congresso com ela e a gente fazia as nossas palestras, na mesa redonda alguém fazia essa pergunta para mim. A terceira vez, ela olhou para mim, ela deu risada, ela falou assim, Décio, como é que está esse assunto? Você tem escrito? Eu falei, tenho, doutora. Ela falou, então desenvolve. Vai fundo. Acho que ela percebeu que tinha alguma coisa ali, né? Eu escrevi o capítulo, eu incluí ele dentro do livro, numa sequência lógica, e quando eu fui publicar, ela já estava desencarnada. E eu fiquei muito na dúvida, porque eu queria muito ouvir a opinião dela sobre esse capítulo antes da publicação. Então eu não sabia se eu punha ou se eu tirava o capítulo. Fiquei um período assim, meio que meditando sobre esse assunto, até que eu recebi uma ligação do doutor Andrei, lá de Porto Alegre, não, de Belo Horizonte, desculpa. O doutor Andrei me dizendo que ele tinha sido acordado pelo doutor Dias da Cruz. O doutor Dias da Cruz foi um médico e ele tem alguns capítulos no livro Instruções Psicofônicas, do Chico Xavier. O Chico transmitiu algumas mensagens dele de maneira psicofônica que depois foram transcritas nesse livro, que é um livro interessantíssimo. E eu já conheci o Dr. Dias da Cruz por causa de algumas teorias sobre a fisiopatologia ou a origem do câncer, a origem espiritual do câncer. Inclusive, é um dos capítulos que eu escrevi para o Fisiologia, para o Da Alma ao Corpo Físico. E eu conheci o Dr. Dias da Cruz daí, nunca tinha recebido nenhuma mensagem dele nem nada. E o Andrei me liga falando, o Dr. Dias da Cruz mandou uma carta para você. O Andrei não sabia do meu livro. Eu acho até que ele sabia o que eu estava escrevendo, mas não sabia nem o conteúdo, nada. E ele me mandou. E a mensagem do Dr. Dias da Cruz era uma mensagem como se fosse um resumo dos conteúdos que eu tinha desenvolvido no livro.
E eu achei aquilo interessantíssimo. Eu falei, poxa, Dr. Dias da Cruz, do nada, né? Ele manda uma mensagem pelo André e a mensagem. E no final da mensagem ele coloca assim: se você tiver qualquer dúvida, pode perguntar que eu estou à disposição. Aí eu passei uns 2 ou 3 dias meditando e fiz 5 perguntas. E quando eu liguei para o Andrei para falar que eu tinha algumas perguntas que eu ia mandar para ele, o Dr. Dias da Cruz já tinha avisado o Andrei que ele ia psicografar as respostas, né? Tanto que eu nem lembro se eu mandei as perguntas ou não. Eu acho que eu mandei. Depois tu perguntar para o Andrei. E uma das perguntas era sobre esse capítulo. Eu dizia assim, que eu não queria que o Andrei soubesse do que se tratava, né? Eu sou um espírita cético, né? Eu estou sempre desconfiando que a gente não consegue pegar o CPF do espírito durante a mensagem mediúnica, né? Então, é muito fácil a gente ser enganado. Então, eu coloquei toda cifrada a pergunta sobre aquele capítulo específico, com conteúdo polêmico. Qual é a orientação? Eu devo ou não publicar, né? Eu perguntei mais ou menos assim. E ele respondeu da seguinte maneira: ele falou que eu não tinha ideia do trabalho que tinha dado para eles fazerem eu escrever aquele capítulo daquele jeito. E que eu não tinha o direito de não publicar. Aquilo me deixou muito mais tranquilo, né? Sobre este capítulo, sobre tantos outros, com uma quantidade grande de informações, muitas delas ratificadas pelo Espiritismo, muitas delas ratificadas pela ciência ortodoxa, pela ciência clássica, mas muitas delas ideias inspiradas que fazem essa ponte entre esses dois universos, do Espiritismo e da fisiologia humana. Tanto pela orientação do André Luiz, que essas nunca me angustiou, sempre achei que estava certo, e algumas que eu tinha a impressão que eu era o autor, que eu tinha imaginado aquilo. Quando eu descobri que não, que eu era só a caneta, então isso me trouxe uma certa paz, né, uma certa tranquilidade. E publiquei o livro com a seguinte intenção: se as coisas estiverem certas, que bom. Se elas estiverem erradas, que bom, porque alguém viu que estavam erradas, foi lá e provou que estavam erradas e deve ter trazido à luz a verdade, né? Então a ideia é provocar autores desse assunto, provocar a construção de um conhecimento técnico que faça a ponte entre a saúde e a espiritualidade, que mostre que a verdade não tem lado. Quando alguma coisa é verdade, ela é verdadeira de qualquer jeito, mesmo que a gente tente mudar, ela não muda, porque é uma verdade. E que quando a gente levanta uma hipótese, e essa hipótese serve de discussão para que se chegue a uma verdade, a hipótese fez o seu trabalho, ela foi útil, né? As hipóteses não nascem obrigatoriamente para serem verdades, elas nascem para lançar luz sobre determinado assunto. Então, esses elementos me deixaram em paz para publicar o livro. Eu gostei muito do resultado e fiquei muito surpreso com a recepção que o livro teve no meio espírita, né? É um livro bastante utilizado como fonte de estudo, grupos de estudo. Muita gente me deu feedback muito interessante sobre as versões que eu tive dos conteúdos e as versões que eles tiveram quando leram André Luiz. Eu levo todas essas considerações, eu sempre levo isso de uma maneira muito séria, procuro sempre reavaliar o que eu escrevi, né? E